Fala galera, vamos iniciar aqui o meu taper fade para quem é da Baixada, para quem é carioca aí, conhecido como corte americano. A gente vai iniciar aí, ó, com a máquina de acabamento, aquela zero bem baixinha, aquela zero mais baixinha que a gente tem. Aí de preferência aí cada um tem um estilo de máquina. Eu opto por essa máquina aí pelo modelo da lâmina dela. Para mim eu acho que ela tem a curvatura para detalhes, para desenho, que eu gosto de fazer freestyle. Eu acho ela muito boa. E a gente inicia ela, tá vendo? Fazendo a marcação com a parte da máquina em pé e com a parte da máquina deitada, entendeu? Isso é muito importante, galera, para tu tirar a marcação da navalha. Observe bem, ó, que eu passo com ela em pé e depois eu viro a máquina no outro sentido, ou seja, viro ela de cabeça para baixo. Já no segundo passo aí, galera, que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar com a zero alta da máquina, como vocês podem ver aí nessa imagem. A gente vai subir aí a média de meio dedinho com a zero alta aí, uns 2 centímetros milímetros com a zero alta. Essa média aí de um dedinho, um dedo mindinho ou meio dedinho aí, depende da marcação de vocês, como vocês podem ver aí na imagem, tá vendo? E conforme eu vou subir nesse meio dedinho, eu já vou pagando a marcação de baixo, tá vendo? Então eu já vou tirando daquela zero alta, vou jogando para aquela zero intermediária, passo em cima da linha, zero um pouquinho menos do que a intermediária, um pouquinho mais baixa, até chegar na zero baixa, pagar 100% a linha. Em sequência eu vou fazer a mesma coisa com o pente 1. Joguei ele na alta, passei aquele meio dedinho para cima e em sequência eu venho descendo a alavanca da máquina. Depois que limpei bem, zero intermediária, intermediária mais baixinha, até chegar na 1 baixa. Ainda assim, eu sempre sinto em alguns fades a necessidade de passar o pente meio. Algumas pessoas gostam de limpar com a zero, eu sempre acho legal trabalhar com o pente meio. Então com o pente meio eu dou aquela raspadinha, dou aquela tiradinha bem de leve. Esse é um trabalho mais artístico, mais detalhado, com bastante cuidado para não clarear muito o seu disfarce, deixar um disfarce muito claro. E a gente, pum, acabou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou com o pente 1,5 fazer aquela divisão da parte de cima, que é já para encaixar o cabelo que está em cima com a lateral. Com isso você pode observar que a mão vai ficar um pouquinho mais solta, tá vendo? Trabalhando bastante o C-Move, trabalhando bastante o movimento em C, para não marcar, para não deixar marcação, pois a gente já passou a 1 alta. Então com essa 1,5 eu vou subindo, tirando o mínimo possível de cabelo, para a gente conseguir aproveitar legal, porque a manha do acabamento desse taper fade é que a gente deixa esse excesso de cabelo na parte de cima. Vamos lá, aqui eu já venho na parte do acabamento, galera. Eu achei que estava filmando a parte da frente com a maquininha de acabamento, acabou que eu esqueci de gravar e gravei só essa parte de trás. Mas eu já vim com a máquina de acabamento dando os detalhes do pezinho e depois eu já vim fazendo a limpeza com a gilete, galera. Para quem está iniciando é sempre bom fazer o pezinho no final, porque você consegue igualar os dois lados e deixar igual. Para quem já tem experiência, para quem já tem um cliente que já é antigo, tu já sabe como é o pezinho do seu cliente, você já pode ir fazendo a lateral e adiantando, entendeu? Isso daí é a critério de cada um. Cada um tem um gosto, cada um faz de uma maneira. Eu sempre prefiro acabar uma lateral e partir para outra. E aqui eu já vim com a navalha, como vocês podem ver, fazendo bem devagarzinho com a mão só e com a outra gravando, né? Então já fiz a limpeza da lateral, já fiz a limpeza ali da frente do pezinho, a curva do pezinho e vamos continuar. Na parte de trás, galera, olha só, uma surpresinha, a gente tem um freestyle que eu fiz da última vez aí, fiz um coração, descolori ele, pintei de vermelho e agora a gente vai fazer a limpeza dele. Dessa vez o nosso cliente ele vai querer o coração só da cor preta. Então eu vou fazer a limpeza desse coração, passando primeiro o pente 1 para dar uma clareada ali no nosso disfarce, depois o 1,5 e depois de ter passado o pente 1, aí sim eu vou começar a trabalhar com o nosso freestyle. Galera, qual é a altura perfeita para trabalhar freestyle? É essa daí, é o pente 1, pente 1,5, 1 alta, depende do estilo de freestyle que você vai fazer, depende do disfarce, depende do cabelo do cliente, tudo isso varia. Isso daí vai de gosto a gosto, de cabelo para cabelo. Eu começo a fazer a limpeza, tá vendo, do cabelo do nosso cliente antes de passar a gilete. E agora eu venho com a maquininha de acabamento acendendo o pezinho do cabelo do nosso cliente
Eu já venho aqui dando aquele detalhezinho. Galera, isso daqui é muito detalhe, é muita atenção, sempre com muito cuidado, porque o freestyle a gente não pode errar, entendeu? É diferente de um pezinho, é diferente de um acabamento, porque se você errar você pode fazer uma grande besteira no cabelo do seu cliente aí. Então é muito detalhezinho, sempre olhe 2 vezes, 3, vai devagar, sempre com cautela. Você pode observar que eu vou bem devagarzinho quando vou fazer partes de desenho, justamente para não errar, para não haver erros. Então aqui eu venho dando aquele detalhezinho, venho fazendo o círculo do coração bonitinho. Aqui fica mais fácil porque o desenho já está feito, então a arte já está feita, é só reacendê-la e depois vim com a pigmentação. Então vai dando uma olhadinha aí, vai vendo como é que vai ficando o resultado. Então aqui, galera, agora a gente vai para a parte de pigmentação. A tinta ainda não tinha pego uma cor boa ainda, mas eu já fui acelerando o processo. Como é um preto azulado, é uma cor bem escura, eu já fui adiantando essa lateral. Então, como vocês podem ver, tem vários métodos para pigmentação. Aqui nesse caso eu quero encharcar o desenho, eu quero deixar ele bem chamativo, tá vendo? Então eu já vim com a parte de trás mesmo do pincel. Como ele tem uma ponta bem fininha, que eu mesmo afilei com a gilete, ele facilita a dar os realces nas pontas do freestyle, do desenho. Então eu utilizo essa ponta do pincel e depois eu venho retocando com o pincel mais fino. Vai dando uma olhadinha aí, é só detalhe nas pontas. Trabalho em seguida com a escovinha para fazer um sombreamento legal. E vocês vão vendo aí o resultado, como que vai ficar o resultado final. E é isso aí, aí dou aquela moral no pezinho, no acabamento, né? Terminei aí de pigmentar e a gente vai ver o resultado final de como ficou sem a tinta e o cabelo do nosso cliente já lavado. Espero que vocês tenham gostado do resultado, galera. Se gostou, comentem aí o que vocês acharam do trabalho. Não deixe de se inscrever no canal, curtir para dar aquela moral pro amigo. Valeu, galera!